João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Deus, nós te louvamos por este amor, nós te louvamos por tua graça, nós te louvamos por tua presença em nosso meio. Nós te louvamos, ó Pai, por teu Espírito que nos leva, Senhor, a sentir a tua presença, o teu mover, o teu agir. Nós te louvamos, ó Pai, porque cremos que o nosso louvor subiu até a tua presença santa. E agora, Senhor, nós queremos de cima para baixo receber a tua palavra, receber o teu falar, receber, Pai, a tua orientação de um pai para filhos e filhas, de um Deus cheio de amor para conosco, ó Pai, o qual nos tornamos filhos vossos em Cristo Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu acho que não existe um pastor, um pregador, um evangelista que nunca tenha pregado esse versículo da palavra de Deus. João 3,16. Agostinho dizia que se toda a Bíblia pegasse fogo e sobrasse tão somente o versículo 16 do capítulo 3 de João, toda a história da salvação poderia ser reconstruída. Toda a mensagem do Evangelho poderia ser pregada, tão somente nesta afirmação: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo, este, fosse salvo por ele. Estamos no primeiro domingo do MMM. Diga comigo assim: mês missionário metodista. E isso vai durante todo o tempo do mês de maio. Não que nós metodistas falemos ou façamos missões, ou participemos da missão de Deus, ou do propósito de Deus em salvar o mundo, somente no mês de maio. Não. Um metodista, alguém que experimentou no seu coração a presença de Deus, alguém que foi tocado pela graça de Deus, ele tem como estilo de vida ser missionário. Onde ele está, ele testemunha Jesus pela vivência do Evangelho. E por vivenciar o Evangelho, por ter um viver diferente, as pessoas se aproximam dele, e por se aproximar dele, ele tem a oportunidade de verbalizar o Evangelho. Faz parte do ser metodista viver a essência dessa colocação de Agostinho, a qual depois foi reproduzida por Francisco de Assis e que também ecoou pelos lábios de John Wesley. Prega o Evangelho, prega o Evangelho. Repito, pregue o Evangelho e, se preciso for, use até mesmo palavras. A essência desta palavra agostiniana, franciscana e wesleyana é que faz parte do viver metodista pregar o Evangelho. Primeiramente pela maneira de viver e por viver diferente, sobretudo buscando amar as pessoas assim como elas são. Esse amor faz com que outras pessoas se aproximem de nós. E quando essas pessoas se aproximam de nós, porque viram em nós uma vivência diferente, aí é hora de nós verbalizarmos e falarmos do Evangelho. E falar do Evangelho não é outra coisa senão falar daquilo que Deus fez. Daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Deus fez na sua vida, naquilo que Deus fez na vida de milhares de pessoas ao longo dos 2000 anos de história da igreja cristã. Fazer missão, ou ser missionário, não implica em sair pelo mundo falando a respeito do diabo. O diabo não precisa de proclamadores.
Ele mesmo se autoproclama. Basta olharmos as desgraças, basta olharmos as mortes, basta olharmos os casamentos desfeitos, basta olharmos os suicídios. Estou aqui em Fátima do Sul, fez agora dia 3 de janeiro último, fizeram 9 anos que estou em Fátima. Em 9 anos que eu estou aqui, eu me recordo de 12 suicídios em Fátima e também aqui em Culturama, nessas redondezas. Isso proclama que o diabo está aí fora, que ele está agindo, que ele está atuando, que ele está matando pessoas. Pregar o Evangelho não significa que nós tenhamos que falar de Satanás, porque ele mesmo, as obras dele, que são obras de morte, já o anunciam. No fundo da minha casa tem ali aquele terreno do Savana. Inclusive o Savana esteve lá querendo que tape um muro bem grande, que passa uma pessoa gorda por ali, de lá para cá e daqui para lá. Inclusive eu passei, então vocês entendem que o buraco é grande mesmo. E o camarada esteve lá exigindo que tapasse o buraco, levou até tijolos. Estou esperando o Antônio Xoxó mandar o cimento e areia para que eu mesmo possa sentar, porque quarta-feira o cara vai lá receber o serviço. Um dia desses entrei lá naquele quintal para ver, e vi um canto assim limpo, limpinho. Eu pensei, algumas crianças estão brincando por aqui. Quando cheguei lá, no cantinho, embaixo de uma tábua, um cachimbo de crack, uma latinha e umas pedras de crack. Nesse momento que eu estou aqui pregando, e o rombo está lá no muro da minha casa, tem pessoas ali usando crack. Tem pessoas se matando. Tem pessoas fazendo exatamente aquilo que o diabo tem feito, destruindo a imagem e semelhança de Deus nelas. Pregar o Evangelho não passa pelo anúncio do diabo, não passa pelo anúncio da existência de um inferno. Pregar o Evangelho, primeiramente, se faz com base na manifestação de um Deus misericordioso. Um Deus que, olhando para nós, olhando para a terra, olhando para a humanidade, e não vendo em nós valor algum, mesmo olhando para nós e só vendo pecado, mesmo olhando para nós e só vendo falhas, apesar disso tudo, esse Deus olhou para nós com misericórdia, com compaixão, olhou para nós com gratidão, com amor no coração. E aconteceu isso que João 3 disse: Ele nos amou. Ele nos amou. Amados, uma diferença gritante entre Deus e o ser humano é que o ser humano geralmente precisa de motivo para amar outro. Nós, seres humanos, geralmente procuramos boas qualidades nas pessoas para que possamos amá-las. Nós, seres humanos, geralmente esperamos que a outra pessoa mude, se torne melhor, para que possamos amá-las. E João, na sua epístola, ele diz exatamente assim: nisto Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Deus não esperou que a humanidade mudasse. Deus não esperou que o homem se voltasse para Ele. Ele deu o primeiro passo. Ele veio em nossa direção. E é essa mensagem que o mundo precisa ouvir. É essa mensagem que Fátima do Sul precisa ouvir. As pessoas estão cansadas de ouvir condenação. As pessoas estão cansadas de pessoas que apontam o dedo na face delas e jogam na cara delas aquilo que faz elas sofrerem. Quem é que não sofre embaixo de um fardo de pecado? E muitas vezes a igreja, ao invés de ajudar a pessoa a trocar aquele fardo de pecado pelo fardo de Cristo, acrescenta mais dor, falando do diabo, falando do inferno, falando de condenação. Querem trazer as pessoas para a luz, dando ênfase às trevas. O que nós devemos anunciar, e vocês vão ouvir muito isso ao longo desse mês missionário metodista, e que eu enfatizei bem na vez passada, domingo passado, é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando o vosso pecado. Diga comigo assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo
o mundo e não lhes imputando o seu pecado. É aí que nós muitas vezes nós erramos. Nós imputamos o pecado à pessoa. Esquecemos de fazer a primeira parte, de proclamar que Deus estava em Cristo, de proclamar que há 2000 anos, esse Deus que nos criou, esse Deus que a palavra diz, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, que determinado dia ele desceu no Éden, e ao descer não encontrou Adão e Eva no lugar costumeiro, e ele viu que algo estava errado, e ele fez uma pergunta que ecoa pela eternidade: Adão, onde estás? E o homem que tentava esconder-se de Deus devido ao pecado, esse homem disse: eu estou aqui. E este Deus pergunta para Adão: porventura comeste da árvore que eu disse que você não deveria comer? Como é que você sabe que está nu? E o homem começa a justificar-se, transferir a culpa. A mulher que tu me deste, tomaste do fruto, comeu, e passou para mim, eu comi. Transferência de culpa. Amados, Deus tinha todo o poder e tinha todo o direito de, naquele momento, destruir Adão, acabar com o projeto dele ali mesmo. Ele poderia simplesmente acabar com a humanidade ainda no seu nascedouro e começar tudo de novo e criar outra humanidade. Ele podia, porque ser Deus implica em poder todas as coisas. Era direito dele, porque Deus é soberano. Ele poderia ali ter cortado o mal pela raiz e destruído nossos primeiros pais e novamente ter criado outras pessoas, mas ele escolheu não fazer assim. Ele escolheu não fazer dessa maneira. Ele escolheu, ao invés de destruir o homem, redimir o homem, salvar o homem. Nós merecíamos a destruição, éramos merecedores da ira de Deus. Deus poderia, num simples piscar de olhos, ter acabado com tudo, mas Ele escolheu, ao invés de destruir o homem, resgatar o homem, salvar o homem. Porque, como já preguei de outras vezes aqui nessa comunidade, enquanto aqui permanecer, pregarei muitas tantas outras, e para onde eu for, em qualquer lugar, continuarei pregando. Deus escolheu não destruir a pessoa humana, porque na criação dele não existe nada mais importante do que pessoas. Amém? Para Deus não existe nada mais importante do que pessoas, homens e mulheres, negros, brancos, asiáticos, ricos e pobres, crianças e idosos, cultos e incultos, de todas as religiões. Às vezes a gente acha que o importante para Deus somos somente nós, evangélicos, protestantes. Nós somos importantes para Deus. Mas como nós vimos de manhã na videoaula, Bispo João Carlos bem colocou, a igreja é a única instituição do mundo que existe para aqueles que são de fora dela. Amém? Então quem que é a pessoa mais importante para Deus aqui nessa noite? Fiz uma pergunta e espero uma resposta. Nessa noite aqui, a pessoa mais importante para Deus quem é? Aquela que não veio, que ainda está lá fora, que ainda precisa ser alcançada. É por isso que a igreja precisa fazer missão. Mas pastor, eu me converti e agora não mais sou importante para Deus? Não, meu amado, você continua sendo importante para Deus. Mas mais importante do que você que já é filho, filha, você que já está em Cristo Jesus, são aquelas pessoas lá fora que ainda não estão. São aquelas pessoas lá fora que estão caminhando para a perdição. São aqueles jovens que estão agora lá no fundo da minha casa, fumando crack. E quem sabe depois de drogados, atravessam o muro, entram na minha casa e roubam tudo. Apesar disso, são importantes para Deus. Nós somos importantes para Deus. Mas aquele casal que a Ana Cristina levou na minha casa 2 domingos, o marido estava preso, a mulher desesperada precisava voltar para a Amazônia.
são importantes para Deus. Esse bar que tem 2 quadras aqui onde as mulheres vendem o corpo, cada uma daquelas que estão ali são importantes para Deus. São importantes para Deus. O homem que está bebendo agora, enchendo a cara porque está vazio de Deus, que não sente prazer mais em voltar para casa. Aquele homem que nasceu homem, que foi feito por Deus, João, mas que se imagina sendo Maria, e entrou pelo caminho do homossexualismo, é importante para Deus. Quem é importante para Deus? Não somos somente nós que aqui estamos, mas são aqueles que estão lá fora. Deus é igual mãe. Aqui vou evocar uma memória ancestral. A minha mãe, finada, todas as vezes que ela fazia um almoço em família, ela punha os pratos à mesa. E sempre o prato que era do meu irmão João Batista, o lugar estava vago. E a gente via que a mãe se alegrava. Mas a alegria dela não era plena, porque o João Batista quase sempre não aparecia. E a gente falava: mãe, mas por que a senhora não se alegra com a gente que está aqui? E ela sempre disse: filho, nunca peça para uma mãe se alegrar plenamente enquanto o filho dela estiver lá fora. E a gente sentia a diferença quando o João finalmente aparecia. E a gente via que a alegria da minha mãe era completa. Assim é Deus. O coração de Deus não vai se alegrar plenamente enquanto tiver pessoas lá fora, filhos e filhas dele lá fora, homens e mulheres lá fora, cativos pelo pecado, cativos pelo demônio, vivendo uma vida que não é a vida que Deus sonhou para eles. Nós podemos aqui louvar, Deus vai se manifestar, como tem se manifestado. Vai ter momento que nós não vamos saber se a igreja subiu ou se o céu desceu. Deus vai passear no nosso meio, mas a alegria de Deus não será plena enquanto lá fora, nos becos, nas ruas, nos bares, nos bordéis, nas esquinas, na sarjeta, houver homens e mulheres, jovens, crianças, morrendo, se drogando, filhos e filhas de Deus que precisam ser alcançadas, que precisam ouvir que Deus é amor e que Ele estava em Cristo, reconciliando com Ele o mundo. Aleluia! Queremos alegrar o coração de Deus e temos alegrado, mas como já disse aqui, vou repetir até que eu me torne chato, inconveniente. Não há alegria maior, não há culto que melhor chega à presença de Deus do que quando um de nós chegamos numa dessas pessoas e falamos assim: meu irmão, quero falar para você de uma vida melhor do que essa que você está tendo. Quero falar para você de um Deus que ama você do jeito que você é, mas se recusa a deixar você do jeito que você é. E como Ele sabe que você sozinho não consegue mudar, após Ele ter entregado o Filho unigênito dele por sacrifício, Ele colabora enviando o Espírito Santo, que vai entrar na tua vida e vai mudar você. E esta pessoa com o coração cheio de esperança se prostra e diz: eu já tentei de tudo, eu já procurei em diversos lugares e não consegui, eu aceito. E se prostra e se entrega a Jesus. Nessa hora é o maior culto que a gente presta a Deus, porque Deus, eu fico imaginando o sorriso de Deus. Fico imaginando a alegria de Deus. O Senhor levanta do trono e Ele diz: anjos, arcanjos, querubins, serafins, todas as milícias celestes, adorem, glorifiquem, comecem a festa, porque mais um pecador para o lar voltou. Aleluia! É isso que nós devemos fazer. Assim como uma mãe não consegue se alegrar plenamente enquanto na mesa há uma cadeira vazia, Deus não consegue alegrar-se plenamente quando olha para esses bancos e vê esses bancos vazios. E muitas vezes a igreja fechada em si mesma, muitas vezes a igreja pregando prosperidade, pregando bens materiais, pregando as benesses desse mundo, homens de Deus comprando fazendas,
mais preocupado em cuidar de gado enquanto tem ovelhas lá fora morrendo. Isso dói no coração do nosso Pai. Esse Pai que não poupou nada. Esse Pai sobre quem o apóstolo Paulo chega a dizer: ora, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Deus deu o melhor de si. Ele se deu. Ele se entregou. João 3,16 fala de um Deus missionário. E um Deus missionário que age por amor. Porque Deus tanto amou, diz a minha tradução. Mas as traduções mais clássicas, mais antigas, dizem assim: porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira. João, o escritor do Evangelho, ele tentou imaginar: como é que eu posso definir o amor de Deus? Como é que eu posso mensurar o amor de Deus? E como ele não encontrou palavra, ele simplesmente diz: porque Deus amou o mundo de tal forma. Não tem como mensurar isso. Não tem como medir. É inigualável. É inexplicável. E o amor de Deus não ficou somente de uma forma abstrata. Não ficou somente no discurso. O amor de Deus se manifestou de forma concreta. Há 2000 anos atrás, lá no alto do Gólgota, numa rude cruz, num pesado madeiro, com letras de sangue, o sangue do Cordeiro, Jesus escreveu uma carta para a humanidade. E nesta carta ele mandou dizer assim: olha, eu vos amo, e veja a que ponto eu fui por amar vocês. Nos amou até a morte, e morte de cruz. Deu tudo por nós, se entregou por nós. E nós muitas vezes, amados irmãos e irmãs, nós muitas vezes, vai chegando o final do dia, do domingo: estou com uma dor nas costas hoje, eu não vou no culto não. Já teve culto ontem, eu já fui lá, não vou não. Aquela matéria do Fantástico vai ser interessante, eu vou assistir. Eu já vi o pregador tal na TV, não vou lá na igreja não. Nós abrimos mão de estar num espaço como esse, que só se tornou possível porque Deus entregou-se na cruz do Calvário. Muitas vezes deixamos o estar na presença de Deus por coisas tão banais. Damos prioridade a tantas outras coisas. E nos esquecemos que aqui em terra, aqui na vida, nessa vida terrena, enquanto estamos peregrinando rumo à pátria celestial, o que podemos dar a Deus, uma vez que já não é necessário mais nenhum sacrifício, porque sacrifício somente aquele que aconteceu na cruz do Calvário. O que podemos dar a Deus é o nosso louvor e a nossa adoração, é o nosso culto racional por tudo aquilo que Ele fez e fez em nosso favor. E aí, como eu iniciei, eu faço a pergunta: eu não consigo entender como tem algumas pessoas que conseguem ficar em casa, na frente da TV, ou ir dormir e ficar em paz, sabendo que depois que tudo que Deus fez, o máximo que ela pode fazer por este Deus é ir na igreja adorá-lo, glorificá-lo e testemunhar o amor dele lá fora. Amados, quem experimentou o amor de Deus não se cala. Quem experimentou o amor de Deus não consegue. Quem experimentou o amor de Deus ao andar por essas ruas de Fátima do Sul e ver uma pessoa sofrendo, não consegue mais simplesmente usar desculpas como no passado usávamos antes de conhecer a Cristo. Antes de conhecer Jesus, muitas vezes a gente passava por uma pessoa caída, a gente dizia: um bêbado safado. Passava diante de uma casa de mulheres de programa, dizíamos: olha, são as safadas que estão vendendo o corpo, levando a vida fácil. Passávamos diante de alguém cujo corpo mostra que é dependente de drogas e dizia: isso aí é um pilantra, um malandro. Quando a gente encontra Deus de verdade, quando encontramos com Deus e somos encontrados por Ele, nós somos curados pela graça de Deus, e a graça de Deus nos cura plenamente, e ao nos curar plenamente, ela faz com que nós passemos a olhar as pessoas com olhares de misericórdia, com olhar de compaixão. O nosso olhar não para no pecado da pessoa, não para no trejeito efeminado, não para no mau cheiro de bebida, não para no jeito de quem está viajando embaixo do efeito de uma pedra de crack. O nosso olhar da graça e de misericórdia penetra aquela pessoa e vê naquela pessoa a pessoa amada por Deus.
E rompe o preconceito, rompe as barreiras e faz com que a gente se aproxime. Estenda a mão, fale do amor de Deus, aponte uma saída e ajude a pessoa a caminhar. Isso é fazer missão. Isso é se importar. Isso é acreditar que as pessoas têm possibilidade de mudança, que existe solução para eles, que as pessoas podem ser transformadas. Amados, já disse aqui várias vezes, não existe porta fechada para o Evangelho. Existe boca fechada. Porque o Espírito Santo de Deus, que atua através da pregação do Evangelho, ele arromba qualquer porta. Quando nós semeamos a palavra de amor, a palavra de misericórdia, quando nós rompemos os nossos preconceitos, quando nós, usando uma expressão que tem sido muito usada pelo bispo Adonias, saímos da nossa zona de conforto, quando nós compreendemos, de acordo com aquilo que eu falei de manhã, nós temos que deixar de ser somente comunidade adoradora e passarmos a ser comunidade missionária, quando nós rompemos com o nosso conforto e saímos de nós mesmos e vamos em direção às pessoas e falamos do amor de Deus para elas, o Espírito Santo de Deus age. Ele age, ele toca, ele muda. Nada é impossível para Deus. Agora nós muitas vezes nos omitimos. O Neymar de Barros, um ator, um escritor cristão, ele tem um livro chamado Deus Negro, e nesse livro ele fala assim, que a injeção do Evangelho só faz efeito e cura o enfermo e muda o homem se ela for aplicada diretamente no coração. Mas essa injeção não é aplicada pelas mãos, ela é aplicada pelo falar. É preciso que se fale ao pecador que Deus o ama e que Deus tem plano na vida dele e que há esperança para ele. Essa injeção, quando nós falamos, quando nós aplicamos, o Espírito Santo de Deus age, faz com que ela penetre na alma, no mais íntimo daquela pessoa, e comece a mexer com aquela pessoa, e comece a transformar aquela pessoa, e muda aquela pessoa. O grande problema é que nós medimos o agir de Deus pelo nosso agir. Nós olhamos as pessoas e falamos, aquele não tem jeito. Aquela ali de maneira alguma. Ou como alguns aqui já até tentaram me desencorajar, pastor, aquilo eu já convidei uma porção de vezes, aquela eu estou sabendo disso, fulana já é assim. Inocentes, úteis na mão do diabo, muitas vezes tenta até mesmo desencorajar quem está buscando alguém, dizendo, aquela ali já conheço faz tempo, que pastor, já visitou a igreja, O bispo Adonias em Coxinha usou uma expressão na mensagem dele. Ele falou assim, que quem não ama, desiste. Mas quem ama, persiste. Quem ama, insiste. Quem ama, paga o preço. Quem ama, vai atrás. Quem ama, intercede. Quem ama, não se dá por vencido. Ele contou o exemplo de uma igreja cujo nome não me recordo agora, mas a igreja estava prestes a fechar, e ficou lá umas 3 pessoas mais ou menos. Lembra o nome da cidade? Acho que é Osasco. Uns 3 irmãos, falou, não, nós não vamos fechar não, nós vamos persistir. E ficaram aqueles 3 irmãos, acho que mais umas 2 irmãs, e oração, e oravam, faziam o culto em 5 pessoas, e convidavam, foi se passando, acho que isso tem mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano que aconteceu. A igreja hoje tem mais de 150 membros. Amém? Quem não ama, desiste. Mas quem ama, acredita e persiste. Se você ama o seu amigo, o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu sogro, a sua sogra, o teu patrão, a tua patroa, aquela pessoa que muitas vezes lhe incomoda, que às vezes lhe quer mal, se você o ama, se você a ama, você não desiste de trazer ele para Jesus. Você persiste, você ora,
você visita, você vai atrás, você não se dá por vencido. Quem ama não desiste. Deus não desistiu de nós quando nós caímos em Adão. Ele poderia ter destruído tudo e criado uma nova humanidade. Mas ao invés de perder o homem, destruir o homem, e quando eu falo homem eu digo a pessoa humana, a raça humana, ao invés de destruir tudo, ele preferiu resgatar. E para resgatar, ele enviou o Filho dele unigênito, para todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, não tem outra mensagem que a gente tenha que proclamar. Não tem outra coisa para falar. As pessoas hoje estão inventando um bando de coisa para atrair gente. As pessoas hoje estão inventando um monte de heresia para atrair pessoas. Enquanto a mensagem do Evangelho é simples, porém simples sem ser simplista. E está exatamente nesse texto da palavra de Deus, que fala de um Deus que nos amou, de um Deus que mesmo sendo nós decaídos, um Deus que poderia ter nos destruído, mesmo assim não desistiu de nós. Enviou Jesus. E Gálatas 4:4 fala assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. O Verbo se fez carne e veio a este mundo para morrer não por pessoas santas. Mais uma vez vou evocar uma memória ancestral aqui, dessa vez minha avó. Minha avó ainda está viva, 86 anos de idade. Esses dias meu irmão caçula ligou para mim, até pedi para o seu Moisés que orasse. A avó estava internada, ruim no hospital. Passou umas 2 semanas, liguei para o meu irmão, não, a avó já está em casa, Zé. Falei, como é que ela está? Parou de fumar? Falou, não, está fumando ainda. Eu falei para ela que você vai vir aqui conversar com ela. Ela escondeu o cachimbo. A minha avó é uma mistura de negro com índio, tem um cabelo longo assim. Como dizia o pessoal antigamente, a mãe dela, a dona Idalina, foi pega no mato, a laço. Quando eu fiz a minha monografia, conclusão da Faculdade de Teologia, eu fiz uma entrevista com ela, para poder colocar na monografia. Tirei até foto dela. A minha monografia foi Igreja Cristã e Resistência Negra. E a minha avó se recordava de coisas que a avó dela contava sobre a escravidão dos negros ainda. E está tudo registrado lá. Dona Aurora. Até o nome é indígena. Meu irmão falou que depois da minha avó ter saído do hospital, apesar de fumar, o filho dela, o Miguel, mora aproximadamente, acho que dá uns 15 quilômetros da onde ela mora. E ela não gosta de andar de ônibus. Chamou minha outra tia Maria e falou, vamos embora, Maria, vamos lá visitar o Miguel. Mas vamos do quê, mãe? Nós vamos a pé. E foram, caminhando. Isso doente. Imagina se tivesse saúde então. Mas essa minha avó, ela costumava dizer sempre o seguinte, ela costuma dizer, quando eu falo de evocar uma memória ancestral, é evocar aquilo que ela tem nos ensinado. Ela nos dizia sempre assim, que algo só é importante para a gente de verdade. Algo só... A gente demonstra que algo é importante para a gente, que a gente se importa de fato com alguma coisa, quando aquilo nos inquieta tanto, quando aquilo nos incomoda tanto, que a gente não consegue ter paz para dormir, que a gente não consegue ter paz para comer, que a gente não consegue ter paz conosco mesmo. São essas coisas que demonstram que algo é importante para a gente, trazendo para o nosso contexto missionário. Eu penso que um servo, uma serva de Deus, que um homem e uma mulher de Deus, que realmente encontrou e foi encontrado por Deus, que teve experiência com Deus, ele não consegue ter paz, ele não consegue dormir, não consegue comer, e nem consegue ao menos levantar os braços e adorar a Deus em paz, sabendo que lá fora tem pessoas amadas por Deus, que estão se perdendo, que estão caminhando a passos largos para o inferno. Resumindo o que a minha vozinha diz, eu espero por um bom tempo ainda usar essa expressão diz, porque ela ainda está viva, porque o dia que ela partir eu vou dizer minha avó dizia. Resumindo o que a minha avó Aurora diz,
Algo só é importante para a gente de verdade quando a gente é capaz de perder sono, fome, ir atrás para resolver aquilo. Trazendo para o nosso contexto missionário, nós só vamos demonstrar para Deus que nós realmente amamos as almas, que nos preocupamos com elas, quando nós saímos da nossa zona de conforto e sairmos por esses bairros de Fátima do Sul falando isso que João diz. Deus amou o mundo de tal forma. Nós precisamos nos envolver com isso, igreja. Precisamos nos abrir para isso. Existem muitas pessoas aí que necessitam conhecer o amor de Deus. Pude fazer uma visita na sexta-feira junto com a Fátima e a Cirlei para a Priscila ali, né, Priscila? Priscila já tem, acho que é a terceira vez que vem à igreja. Podemos ali falar para ela do amor de Deus, da misericórdia de Deus. O que muitas vezes nos impede, muitas vezes é o comodismo. E o que eu disse de manhã aqui eu volto a repetir nessa noite. A igreja, ela é chamada a ser comunidade de adoração e comunidade de proclamação. Ser somente comunidade de adoração é um meio evangelho. E meio evangelho não produz salvação. Deus nos alcançou um dia em Cristo Jesus. Somos salvos nele. E ele diz assim que ninguém mais pode nos tirar da mão dele. Amém? A palavra de Deus diz que ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Isso é segurança do crente, amado. A gente não tem que mais se preocupar porque somos de Deus, somos selados. Ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Um dia que alguém puder tirar alguém da mão de Deus, esse alguém é maior do que Deus. Nós somos de Cristo. Isso chama-se segurança cristã. Nós temos essa segurança. E a palavra nos dá essa segurança para que, tendo essa segurança em nós, a gente não se preocupe mais com a nossa salvação. A gente se preocupa em salvar outros. A gente se preocupa em buscar outros. Tem uma historiazinha jocosa que fala que tinha alguns caçadores no mato e um camarada deles era meio doido. Falou assim: eu vou sair por aí para caçar uma onça. Aí os amigos dele falaram: rapaz, aí tem onça, não vai não. Falou: eu vou e vou trazer uma. O pessoal falou: você é louco, não vai? Ele falou: eu vou trazer uma, vocês vão ver só. Aí ele saiu. E o pessoal, os colegas dele ficaram num barraco assim, né? Tinha uma porta assim na frente e uma porta no fundo. Dali a pouco eles escutam aquele barulho de galho quebrando tal, e passos, e o cara correndo. Abriram a porta, de repente o cara entrou e falou: já trouxe uma, segura ela aí que eu vou buscar outra. E passou pela porta do fundo. Ele trouxe a onça. Agora o negócio era segurar. Temos que fazer isso. Ir lá fora buscar o pecador. Pastor, já trouxe um, segura ele aí que eu vou buscar outro. Ir lá no mundo buscar outro. É perigoso? É. Mas Deus, na graça dele, nos sustenta. Amém? Nos capacita, nos fortalece. Não podemos ter medo. Nós temos que ir na ousadia do Espírito Santo, pregando essa mensagem que é simples, sem ser simplista. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Falar do amor de Deus. Eu já disse, amados, não se preocupe se quem você vai evangelizar ainda está bebendo, ainda está fumando, está amaziado, está no 5º casamento, se é homossexual. Não se preocupe com isso. Deus não nos mandou olhar isso. Jesus foi bem claro, ele falou assim que não são os que precisam de médico, mas sim os doentes. Quando ele fala isso, ele está dizendo: olha, vocês não têm que olhar o exterior das pessoas, não têm que olhar a condição que a pessoa está vivendo. Vão e façam discípulos, traga as pessoas. A mudança acontece no caminhar. Quando uma pessoa chega numa comunidade e ela se sente amada, ela se sente acolhida. Não é que nós pregamos aqui o venha como está e como está fica. Não pregamos isso. Mas nós cremos que existe um Deus aqui que transforma as pessoas, amém? Um Deus que muda, um Deus que liberta,
Um Deus que não importa a maneira que a pessoa chega, mas Ele acolhe através de nós. Os nossos braços são os braços de Deus para abraçar as pessoas. Os nossos lábios são os lábios de Deus para falar de amor para as pessoas. Quantas pessoas por aí carentes de afeto, de carinho, de abraço, de atenção, precisando tão somente de um ouvido que as ouça. A gente não tem que se preocupar com o estado espiritual de quem que está lá fora, exatamente por estar no estado espiritual ruim que a gente tem que trazer. Está o Shiba ali no fundo ali, ó. Né, Shiba? Eu me lembro do meu primeiro contato com aquele indivíduo lá. Me deu medo. Minha família tinha ido para Dourados passar o Natal e eu estava sozinho em casa. A Maria ligou convidando, pastor, vai ter um almoço lá na Helena. Mas o senhor sabe como que é ela, o Donizete e tal. Vamos para lá. Eu falei, vamos. Cheguei lá, estava o maior sonzão, né? E cerveja rolando. E o pessoal lá, e eu fiquei bem perto do churrasqueiro ali, né? E o churrasqueiro começou a falar de crente. E não falava bem, não. Chegou a determinado momento, eu falei que era pastor, daí que ele falou mais ainda. E eu fui falando, dava uma desculpa aqui, falava de Jesus ali, mas fomos conversando. Depois cheguei em casa, gravei um CD de músicas, mandei para ele, mandei para o Donizete, mandei para Ana Maria. E o Chiba já passava por mim com a cara fechada, mas já cumprimentava. E a gente foi se aproximando, se aproximando. E aquela cara fechada que parecia ser um cara bravo, terrível. Lá dentro dele tinha um coração de filho de Deus que só precisava ser tocado. No tempo de Deus, no jeito de Deus, Deus tocou. Veio o acidente. As primeiras pessoas que ele lembrou foram quem? Maria. Maria liga para o pastor liga para os irmãos, corrente de oração, corrente de oração, corrente de oração. Fui lá visitar a Márcia, oramos lá junto com a Márcia. Dali a pouco o Silvio sai do hospital, e eu falo que vou lá e nunca apareço. Aí um dia eu fui lá na Maria, ele estava lá no quintal, lá, cobrou a visita. Eu fui lá, fomos lá, estava junto, né? Lorival, Rafael. Mas antes disso, fui lá sozinho. E quando começo a orar pelo homem, o homem que antes tinha a cara fechada antes, começou a chorar. As lágrimas descer, chorar. Eu falei, essa é a hora. Está na hora de um novo nascimento. Quer aceitar Jesus? Faz a oração comigo. E o homem entregou a vida para Jesus. Está aí. Está aí. Foi difícil? Não foi. Amados, nós temos que ter essa consciência. A semente só nasce se a gente lançar. Amém? Lançar a semente é nossa obrigação. Fazer germinar é com Deus. Fazer germinar é com Deus. E Deus nos constituiu como semeadores. O semeador saiu a semear. Se você não sai a semear, não vai nascer. Só que Deus vai cobrar de você. Porque Ele nos constituiu como semeadores. Ele nos constituiu. Eu lembro em Dourados, aqui para concluir, havia um casal, a irmã Odília, uma professora, uma mulher culta, começou a caminhar lá na igreja Cabeceira Alegre. Interessante que apesar de toda a formação dela, ela havia sido diretora de escola, pedagoga, tudo, e estava trabalhando de doméstica. Começou a ir na igreja. Algumas vezes o marido dela foi junto, o Hélio. O Hélio era um cara grandão. Eu acho que ele dava mais ou menos assim, quase 1,5 de mim. Grandão mesmo. Branco. Quando ficava assim meio nervoso, ficava vermelho. Foi umas 2 vezes e deixou de ir. E eu notei que a Odília também não veio na igreja. Aí fui fazer uma visita. Cheguei lá na casa dele, a vizinha falou, não, o marido dela está morando aí, eles separaram.
Ela está morando na casa da patroa. Ensinou a casa da patroa. Eu peguei uma bicicleta que eu tinha, eu misturei umas tintas lá e pintei uma Monarch que eu tinha antiga. Ela ficou com uma cor meio estranha que meus meninos chamavam ela de A Fúria Cor-de-Rosa. Peguei a Fúria Cor-de-Rosa e parti, montado nela. Cheguei lá na casa da senhora, falei, a dona Otília trabalha aqui? Trabalha, eu queria falar com ela. Daí ela veio, falou, olha, o irmão não se lembrou de mim. Eu falei, já tem alguns dias que vocês não vão na igreja. Aí fomos lá no quarto onde ela dormia, daí ela começou a chorar. Eu falei, mas irmã, o que está acontecendo? Ela contou toda a história dela. Era professora, dava aula, teve uns problemas lá na escola, entrou numa depressão profunda, ela sofria de uma crise de nervos, que ela já não conseguia mais raciocinar e guardar as coisas, não conseguia ensinar. Quando ela tentava escrever, firmar assim os giz na lousa, ela tremia tudo, então teve que abandonar a profissão dela. Aí conheceu o Hélio. Conheceu o Hélio, essa altura, quando ela conheceu o Hélio, ela era divorciada, foram embora para Dourados. Mas o Hélio era um cara violento. E ela falou assim, irmão, o Hélio é muito violento. Falei, mas ele agride a senhora fisicamente? Não, não agride fisicamente, mas com palavra. Quando aquele homem fica nervoso, quando ele fica fora de controle, não tem ninguém que consegue segurar ele. E ultimamente ele está desempregado, e devido ao desemprego ele tem me humilhado tanto que eu achei a melhor saída foi sair de casa até ele arrumar um emprego para ver se ele muda. Aí falou assim, o irmão podia se aproximar dele, pedir para o pessoal da igreja se aproximar dele, para ver se consegue trazer ele para a igreja. Eu o amo. Mas quando aquele homem sai de controle, ninguém aguenta. Eu falei, tá, irmão, vou me aproximar dele. Aí fui lá na casa dele, estava sabendo do serviço, eu também estava desempregado, fomos juntos ver o serviço. Pegamos alguns currículos. Fui na terça-feira, na quinta-feira passei lá novamente, fomos até o correio entregar alguns currículos lá. Uma firma que prestava serviço para o correio estava pegando carteiros. Quando eu entrei assim, o Hélio falou alguma coisa com a mulher respondeu, ele não entendeu, o Hélio já ficou doido, fez o maior barraco ali. Eu fiquei olhando pro cara, eu falei, misericórdia, vou vazar daqui a pouco a polícia chega aqui, eu vou preso junto. Saí, fiquei lá do lado de fora, ele saiu, falou, aquela dona lá tá pensando o quê? Só porque a gente tá precisando de emprego, precisa humilhar a gente daquele jeito, e na rua aquele pampeiro assim, eu só olhando para ele, falei, Deus, o que eu vou arrumar? Mas lembrava da Odília, se aproxima dele, ele não é ruim. Aí tá, fomos para casa. Passou uns dias, os dois voltaram. Ela ligou para mim, falou, irmão Zé, eu e o Hélio nos reconciliamos. E eu falei para ele que você ia vir aqui conversar com nós dois. Eu falei, tá. Eu falei, irmão, eu vou, você falou, eu vou, né? Mas eu não tinha dito nada para ela que eu ia. Mas eu era praticamente a última esperança dela, fui. Quando eu cheguei lá na casa, um quartinho assim pequeno, uma edículazinha que eles moravam, uma areazinha pequena. Edícula geralmente só tem uma porta ali, né? O Hélio sentado assim, a Odília assim, eu sentei perto da porta, né? Eu falei, porque se eu falar alguma coisa que ele não gosta, fica fácil de eu correr daqui. Aí começamos a conversar, eu falei, gente, eu acho que a questão de vocês têm que resolver algumas coisas do passado. Orei primeiro, Deus mostrou isso, vocês têm que resolver algumas coisas do passado, vocês têm que se perdoar. Esquecer o que ficou para trás, né? Reconstruir uma nova vida, uma nova cidade, uma nova vida, regularizar essa situação de vocês, casar mesmo, eles só moravam juntos. Aí a Odília falou assim, mas eu tenho vontade, pastor, mas o Hélio, aí quando ela abriu a boca para falar do Hélio, desembestou. E eu olhava pro cara, o cara foi assim da cor da camisa do Jair, passando pela cor da camisa do Cláudio, foi envermelhando. E aí já fungando ali, ela falando, e ele ouvindo e ficando vermelho, e eu ali já na expectativa, igual o leão da montanha, qualquer coisa saída pela direita aqui. E o homem ficando vermelho, chegou a determinado momento, ele deu um tapa na mesinha de centro assim, eu regalei o olho, olhei para ele e falei, Deus, ele vai bater em mim e nela aqui agora. Aí falou, chega, agora eu quero falar. Você está vendo por que eu sou assim? Ela só vê meus defeitos.
Ela só vê meus erros. E eu estou agora desempregado e qualquer coisa ela joga na minha cara que ela que está sustentando a casa, que ela que está pagando a conta. Eu nunca passei por essa situação que eu estou passando. E vermelho, eu falei, Deus do céu. Eu não tinha nem pedido para os irmãos interceder, porque não deu tempo. Aí ele se acalmou, eu falei, calma, Hélio, calma. Aí a Odília ficou assustada, ficou na dela. Eu falei assim, bom, um casamento só dura se tiver amor. Você ama o Hélio, Odília? Eu amo, mas ele tem que mudar. Eu olhei para ele assim, falei, você ama a Odília, Hélio? E ele ficou vermelho, foi ficando vermelho, foi ficando vermelho, foi ficando vermelho. Eu amo, ela sabe que eu a amo. E começou a chorar e as lágrimas correr. Quando eu vi aquelas lágrimas correndo, eu estufei o peito. Falei, se chorou é humano. Estufei o peito, se aproximei dele. Falei, se você a ama, cara, dá um abraço na tua mulher aqui, pede perdão para ela. Peito cheio de coragem. E o Hélio levantou, abraçou, ele assim, quase quebrou ela. Eu falei, eita Deus. Agora... Aí ali ele já começou a chorar e foi uma choradeira só. Eu já respirei aliviado. Quando foi na sexta-feira de oração, o Hélio e a Odília foram na igreja. Eu falei para os irmãos lá, eu falei, olha, vai ter uma surpresa aqui essa noite. Chegaram os dois lá, foram lá à frente, pegou um na mão do outro. A gente nem podia fazer isso, eu nem era pastor, mas peguei na mão do outro assim, segurando, abençoei a união deles. Ele pediu perdão para ela, declarou o amor dele a ela ali, ela também pediu perdão para ele. E foi um dos momentos mais tremendos que eu vi na minha vida. Passou alguns dias, conseguiram emprego lá na cidade onde eles tinham vindo. Aquele nervosismo, aquela coisa que ela tinha, Deus foi tratando. Ele conseguiu um emprego numa empresa de caminhões, e ela uma oportunidade de trabalhar numa escola através de uma amiga dela lá. E a Fátima se lembra bem, hoje nós temos ainda algumas coisas lá que eles nos deram. O Hélio ligou para mim e falou assim, ô Zé, vem aqui em casa. Daí eu passei lá na casa dele lá, daí ele falou assim, entra aqui rapaz, você está com medo de mim? Já abraçou, e eu olhando assim para ele, já me abraçou assim, ele falou, cara, você tem medo de mim ainda? Eu falei, não, você não, né? Tem medo da sua reação, né? Daí ele falou assim, ó, nós estamos indo embora, como você está sabendo, nós fomos ali no Móveis Pernambuco, para vender os móveis lá, e os caras tiveram a capacidade, ele falou, eu quase quebrei tudo lá, quando o cara falou do preço, eu só não quebrei porque eu prometi para o Odília que não faço mais isso. Mas quando ele me falou o preço que queria pagar pelos meus móveis todos, sofá, essas coisas tudo, aí jogo de panela, deu vontade de fazer um quebra ali. Mas eu resolvi uma coisa, eu vendo pela metade da metade para você, eu dou para você, ou você paga aí do jeito que você puder, mas não passo para aquele cara. Praticamente deu pra gente sofá, armário, jogo de panela, tudo. Foi, não foi, Fátima? Até hoje temos algumas coisas que eles nos deram. E foram embora. Há mais ou menos coisa de 1 ano eu estive em Dourados com os dois. Hélio e Odília estão na igreja e estavam trabalhando com casais. Está vendo o que Deus faz? Não existe nada impossível para Deus. Não existe porta fechada para o Evangelho. Existe boca fechada. Existe medo. Mas ouse desafiar o perigo em nome de Jesus. Você vai ver se a gente não estufa o peito e cria coragem na hora quando Deus age. Deus age. Deus é tremendo. Deus transforma. Deus muda. Porque Ele estava em Cristo reconciliando com Ele mesmo o mundo, não lhes imputando o pecado, e nos fez arautos dessa reconciliação. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por tua misericórdia. Damos graças, Senhor, por seu amor manifesto em Cristo Jesus. Damos graças, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus que age no momento certo, na hora certa. E tem muitas pessoas aí fora, Senhor, precisando conhecer o teu amor que excede toda a compreensão humana. Existem casais em vias de separação, Senhor, que acreditam que já não tem mais jeito, mas tem jeito. E o jeito se chama Jesus Cristo de Nazaré. Existem vidas aí fora, Senhor, que precisam ter uma experiência contigo.
Muitas delas, ó Pai, parentes nossos, amigos nossos, colegas de trabalho, vizinhos. E nós muitas vezes, ó Pai, nos mantemos calados. Nesse mês missionário, ó Pai, nos levanta enquanto igreja missionária. Senhor, tapa os nossos olhos para ver o pecado das pessoas. Não importa se bebe, não importa se usa droga, não importa se fuma, não importa se está amaziado, não importa, Senhor, se está na sarjeta. O Senhor é aquele que muda todas as coisas. O Senhor é o divino carpinteiro de Nazaré. Essa mentira que dizem por aí que pau que nasce torto, morre torto, isso não vale para cristãos. Porque o Senhor é o carpinteiro. E o Senhor muda, o Senhor transforma, o Senhor aplana, o Senhor endireita. Se for preciso, o Senhor quebra e requebra tudo e faz de novo. Mas o Senhor não deixa, Senhor, a pessoa sem mudança. Agora nós precisamos, Senhor, nos imbuir da missão. Nós temos que abrir os nossos lábios, sair da nossa zona de conforto e ir, Senhor, ao encontro das pessoas. Senhor, eu tenho plena convicção que o Senhor é o Senhor desta igreja, que nesta igreja a Tua graça manifesta. E por isso, ó Pai, tendo consciência da maturidade das ovelhas que o Senhor me deste há 9 anos, envia para cá, Pai, todos aqueles que as pessoas dizem aí fora que não tem jeito. Envia, Senhor, pode mandar vir, porque eu sei que o Senhor trazer, o Senhor trazendo é porque o Senhor vai restaurar, o Senhor vai transformar, o Senhor vai mudar, o Senhor vai libertar. E nós estamos aqui como um hospital, Senhor, de portas abertas. Estamos aqui, Senhor, como tanque de Betesda, lugar de misericórdia, para acolher, ó Pai, todos aqueles e aquelas que estão aí jogados aí fora. E eu vos peço, Senhor, imbue cada um dos teus filhos aqui com espírito missionário, Pai, com amor pelas almas, para que proclamem, Senhor, não o diabo, porque ele já tem os proclamadores dele, para que proclamem não o inferno, porque o inferno está aí fora agindo, mas que proclame o teu amor, que proclame a tua graça, que anuncie, ó Deus, que o Senhor estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não lhes imputando, Senhor, os seus pecados, e nos fez povo metodistas, arautos, proclamadores, anunciadores do ministério da reconciliação. É em Cristo Jesus que nós oramos e te bendizemos. Amém, Senhor.